Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulos 11 ao 20. Capítulo 11, versículos 1. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. 2. Porém Naás, Amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. 4. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo, que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. 7. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 8. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. 9. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros, e, anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. 10. E disseram aos amonitas: amanhã, nos entregaremos a vós outros, então, nos fareis segundo o que melhor vos parecer. 11. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. 13. Porém Saul disse: hoje, ninguém será morto, porque, no dia de hoje, o Senhor salvou a Israel. 14. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. 15. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Versículos 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo, quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. 2. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. 5. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. 6. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. 7. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. 8. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. 9. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. 10.
e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos, e te serviremos. 11. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não. Mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. 14. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. 15. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas, antes, fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. 16. Ponde-vos também, agora, aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. 17. Não é, agora, o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. 18. Então, invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. 20. Então, disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. 21. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. 25. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Capítulo 13. Versículos 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo. 2. Escolheu para si 3.000 homens de Israel, estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. 4. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então, o povo foi convocado para junto de Saul, em Gilgal. 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. 9. Então, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. 11. Samuel perguntou: que fizeste?
Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. 12 Eu disse comigo, agora, disserão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. 13 Então, disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria, agora, o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14 Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 15 Então, se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. 16 Saul, e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. 17 Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas, uma delas tomou o caminho de Ofra à terra de Sual. 18 Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira, o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. 19 Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada, nem lança. 20 Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. 21 Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das relhas e das enxadas e 1/3 de um siclo para molar machados e aguilhadas. 22 Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. 23 Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Capítulo 14. Versículos 1. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. 3. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra, uma se chamava Bozez, a outra, Sené. 5. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmais, a outra, ao sul, defronte de Geba. 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 7. Então, o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. 8. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. 9. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então, ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. 10. Porém se disserem, subi nós, então, subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. 12. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. 13. Então, trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro, atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. 14. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. 15.
houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. 16. Olharam as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. 17. Então, disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. 18. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque, naquele dia, ela estava com os filhos de Israel. 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. 20. Então, Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra outro, e houve muito grande tumulto. 21. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. 23. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. 25. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. 26. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia conjuração. 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e, levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. 28. Então, respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que, hoje, comer pão. Estava exausto o povo. 29. Então, disse Jonatas: meu pai turbou a terra, ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. 30. Quanto mais se o povo, hoje, tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. 31. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. 32. E, lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. 33. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedestes aleivosamente, rolai para aqui, hoje, uma grande pedra. 34. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi de que já lançara a mão, e os mataram ali. 35. Edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que ele edificou. 36. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los, até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. 37. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então, consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém aquele dia Deus não lhe respondeu. 38. Então, disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que, hoje, se cometeu. 39. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva a Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. 40. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas, do outro. Então, disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. 41.
Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então, Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. 42. Disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. 43. Disse, então, Saul a Jonatas, declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. 44. Então, disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerás, Jonatas. 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso, hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. 46. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. 48. Ouve-se varonilmente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua, os nomes de suas duas filhas eram, o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. 50. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Ahimaás. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. 51. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. 52. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava-se. Capítulo 15. Versículos 1. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta, pois, agora, às palavras do Senhor. 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. 3. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. 6. E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. 7. Então, feriu Saul os amalequitas, desde a vila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. 10. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. 14. Então, disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que ouço. 15. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. 16.
Então, disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. 17. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 20. Então, disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então, disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. 26. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. 28. Então, Samuel lhe disse: O Senhor rasgou, hoje, de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. 30. Então, disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. 31. Então, Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. 32. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: Certamente, já se foi a amargura da morte. 33. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor, em Gilgal. 34. Então, Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Versículos 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque, dentre os seus filhos, me provide um rei. 2. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então, disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. 4. Fez, pois, Samuel o que disser o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? 5. Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente, está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 8.
Então, chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. 9. Então, Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. 10. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. 11. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 12. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. 15. Então, os servos de Saul lhe disseram: Eis que, agora, um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno, da parte do Senhor, vier sobre ti, então, ele a dedilhará, e te acharás melhor. 17. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. 18. Então, respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. 20. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. 21. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. 22. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. 23. E sucedia que, quando o espírito maligno, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Capítulo 17. Versículos 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efis-Damim. 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. 3. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas, no outro monte do lado da Quem, e, entre eles, o vale. 4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. 7. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então, sereis nossos servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: Hoje, afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá.
14. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. 15. Davi, porém, ia Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. 18. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. 19. Saul, e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. 25. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. 26. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, por que disseste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, disseste apenas para ver a peleja. 29. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 35. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado, então, disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. 42.
Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne e as aves do céu e as bestas feras do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. 50. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. 51. Pelo que correu Davi, e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. 52. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e perseguiram os filisteus, até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. 53. Então, voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. 55. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. 56. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. 58. Então, Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Capítulo 18. Versículos 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 2. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. 6. Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. 7. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. 8. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta, senão o reino? 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 10. No dia seguinte, um espírito maligno, da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança.
11 Que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. 12. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. 13. Pelo que Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. 15. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. 16. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. 17. Disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, se-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. 18. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? 19. Sucedeu, porém, que, ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. 21. Disse Saul, eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás, hoje, meu genro. 22. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, consente, pois, em ser genro do rei. 23. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? 24. Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. 25. Então, disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. 26. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. 27. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então, Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. 29. Então, Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. 30. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Capítulo 19. Versículos 1. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. 2. O fez saber a este, dizendo, meu pai, Saul, procura matar-te, acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. 3. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito ao meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. 4. Então, Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. 5. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel, tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. 6. Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. 7. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. 8. Tornou a haver guerra, e, quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. 9. O espírito maligno, da parte do Senhor, tornou sobre Saul, estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. 10.
procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então, fugiu Davi e escapou. 11. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. 12. Então, Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. 13. Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça a um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. 14. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. 15. Então, Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-no mesmo na cama, para que o mate. 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra, ao redor de sua cabeça. 17. Então, disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão, eu te mato. 18. Assim, Davi fugiu, e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo, quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. 19. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. 20. Então, enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 21. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram, então, enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. 22. Então, foi também ele mesmo a Ramá e, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. 23. Então, foi para a casa dos profetas, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas, em Ramá. 24. Também ele despiu a sua túnica, e profetizou diante de Samuel, e, sem ela, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Capítulo 20, versículos 1. Então, fugiu Davi da casa dos profetas, em Ramá, e veio, e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? 2. Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, porque, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. 3. Então, Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: não saiba isto Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. 4. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares eu te farei. 5. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. 6. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. 7. Se disser assim, está bem. Então, teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está, de fato, determinado por ele. 8. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. 9. Então, disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava, de fato, determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não to declararia eu? 10. Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se, por acaso, teu pai te responder asperamente? 11.
Então, disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram. 12. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. 13. Mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver, se não te o fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. 14. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra. 15. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. 16. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. 17. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. 18. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. 19. Ao terceiro dia, descerás apressadamente, irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. 20. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. 21. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as, então, vem, Davi, porque, tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. 22. Porém, se disser ao moço: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. 23. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, para sempre. 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. 25. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas, defronte dele, e Abner, ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. 26. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado, disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: porque não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem nem hoje. 28. Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu, encarecidamente, que o deixasse ir a Belém. 29. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora, achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. 30. Então, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé, para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe. 31. Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro teu reino, pelo que manda buscá-lo, agora, porque deve morrer. 32. Então, respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? 33. Então, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, com isso entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. 34. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. 35. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. 36. Então, disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. 37. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? 38. Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores.
O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. 39. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. 40. Então, Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, levas à cidade. 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, Davi, porém, muito mais. 42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. 43. Então, se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade.